Então, a nossa catequese de hoje, continuando sobre o sacramento do matrimônio. Hoje vamos falar sobre os deveres conjugais. Não somente a inclinação natural, mas ainda as necessidades da própria natureza reclamam a permanência da união conjugal e da família que dela resulta. A afeição mútua é, evidentemente, um traço bem vivo dessa união. E essa afeição tão íntimas, estendendo-se a todas as circunstâncias da vida, não poderia afirmar-se senão em um amor indissolúvel. Não menos estreitos são os laços que, pela lei natural, prendem os pais aos filhos, os quais se unem para a vida inteira. Desde a criação, Deus, de uma maneira positiva, fundou e instituiu a família para todos os tempos, por um ato especial da sua onipotência e da sua sabedoria. Ao homem criado à sua semelhança, deu uma companheira inseparável, tirando-lhe da carne o corpo da mulher. Com isto, quis ensinar-nos que não se deve separar o que formou de um só princípio. Assim, unidos o homem e a mulher, penetram a cadeia das gerações para transmitir a chamada sagrada da vida. Para transmitir, aliás, a chama sagrada da vida. E cumprindo os augustos fins da natureza, associando-se de alguma sorte à grande obra da criação material e também da criação moral, realizam a primeira etapa na ordem da natureza, a qual o Divino Redentor do mundo não pode deixar sem a reserva de um socorro particular. No sacramento está o manancial de todas as graças de amparo ao estado conjugal. O sacramento do matrimônio confere as graças necessárias para que o casal viva e permaneça unido. Não há no mundo estado que imponha deveres tão numerosos e mais graves que o matrimônio. Portanto, são necessárias muitas graças para que os pais possam cumprir esses deveres tão graves. Os esposos têm deveres recíprocos e comuns para com os filhos que Deus lhes confiar. O primeiro dever que lhes pesa é o da fidelidade inviolável. É um compromisso formal que assumiram diante do altar, tendo Deus por testemunha. Aquele que viola a fé conjugal, além do pecado contra a castidade, pratica uma injustiça contra o cônjuge inocente. É um pecado tão grave, o da infidelidade, que foi compendiado entre os que fecham as portas do céu. Quem comete adultério não possuirá o reino dos céus. A mulher cristã deve ter na conduta exagerada delicadeza, bastante recato e muita vigilância para evitar
que se lhe atribua como atentado à fidelidade a menor sombra de suspeita. A sociedade não lhe perdoa a mínima falta nesse sentido. São resquícios da ferocidade dos povos pagãos, que não conheciam na mulher, além do medo, outra garantia da virtude. O marido não é menos obrigado ao preceito da fidelidade. Não há para o homem qualquer privilégio ou dispensa. A lei divina não estabelece desigualdade entre os esposos submetidos ao mesmo jugo. Ainda mais a mulher, o marido, aliás, deve primar pelo exemplo à mulher. Seria injusto exigir dela o que não quer observar. A fidelidade deve ser de ambos, marido e mulher. O marido impuro não dignifica a mulher. O homem moderno, que se tornou pagão em nossos tempos, guarda dos antepassados a mesma ferocidade. Não perdoa a delinquente. Egoísta, tortura, humilha, expõe à irrisão pública. Perdoá-la? A mulher, sim, pode viver com o marido infiel. É assim que diz o mundo. É assim que diz o demônio. Faltam a um tal marido 3 elementos: a autoridade moral, a caridade e o poder de regenerar os culpados. Só Jesus Cristo pode dizer à carne frágil e infiel: vai, não peques mais. Os casados se devem amar de uma maneira cristã. Esse amor deve ser casto, santo, constante e igual. Maridos, diz São Paulo, amai as vossas mulheres como Cristo ama a sua igreja, pela qual derramou o seu sangue para santificá-la. Amai as vossas esposas com amor forte e generoso, terno e compassivo, tratando-as com bondade, pois elas são parte de vós mesmos. E vós, mulheres, continua o mesmo apóstolo, sede submissas aos vossos maridos como vossos chefes. Amai-os, honrai-os, como a Igreja ama e honra a Jesus Cristo. Esforçai-vos por captar-lhes a confiança pela delicadeza, pela docilidade, pela diligência, em satisfazer-lhes em tudo que não for contrário à lei do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo o é da sua igreja. Mas essa submissão tem limites. Não pense o homem que a sua autoridade vem da força. É uma emanação do poder divino. Amai vossas esposas como Cristo ama a sua igreja. E a mulher não deve se sentir menor pela lei da submissão, porque a obediência não tolhe a liberdade. Bem governa quem melhor sabe obedecer. Diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Quanto mais santamente a mulher for submissa ao marido, mais este se entregará à sua boa e doce influência. No equilíbrio admirável dessas duas forças repousa a mais sólida, a mais pura e a mais verdadeira felicidade, que penetra o lar católico com o Cristo que os esposos adoram. Duas virtudes fazem o encanto e a fascinação do amor conjugal: a longanimidade e a dedicação. O homem é cheio de defeitos. Ninguém pode gloriar-se de estar isento deles. Perfeito é o que os tem menos. Assim devemos tolerar-nos mutuamente, aconselha o apóstolo, se quisermos cumprir a lei da caridade. Cada um ajude o outro a levar o peso da vida, diz São Paulo, mas, sobretudo, na sociedade doméstica, entre os casais, é que deve transparecer em toda a sua plenitude a virtude da paciência, pois sem ela é impossível reinar a paz no lar. No contato habitual, na vida íntima cotidiana, as falhas de cada um se vão revelando aos poucos, até os vícios que não se percebiam antes. Nesta altura é que a caridade, transfigurada pelo sacrifício, realiza o milagre da conformação com a sorte que Deus lhes reservou. É o regime das concessões recíprocas que os casados inauguram no lar, para evitar que o choque dos temperamentos transforme em inferno a serenidade da vida conjugal. Nas horas de tristeza, quando o desânimo vos penetrar a alma, erguei o pensamento para o céu, porque enquanto os que confiam em Deus têm os olhos cravados nas alturas pontilhadas de estrelas, as suas almas se vão enchendo de rosas e delas os espinhos vão fugindo. Nada mais edificante que a vida dos casais que se compreendem e vivem em harmonia, repartindo as alegrias, as tristezas, os desejos, as esperanças, o leito, a mesa e o nome. A segunda virtude da afeição conjugal é a assistência mútua nas necessidades corporais e espirituais. Se duas existências se tornaram uma só, aos olhos da razão e da fé, cada um é obrigado a fazer pelo outro o que fizer para si mesmo. E, sobretudo, nas ocasiões difíceis, nos reveses e nas enfermidades, é que deve transparecer em toda a intensidade o amor dos esposos cristãos. Mas a melhor prova dessa afeição é auxiliarem-se nas necessidades da alma, dando-se exemplos mútuos de fé prática e orando um pelo outro. Uma esposa cristã não deve aspirar outra coisa senão a santificação do marido, e este, por sua vez, deve ter os mesmos anseios para com a companheira, a fim de que se perpetue no céu a aliança que realizaram na terra. A procriação e a educação da prole constituem o motivo primário da
instituição do matrimônio, ter filhos. Esse é o motivo principal, primário do matrimônio. Deus, abençoando a unção dos bons esposos que lhes dão filhos, aumenta-lhes as obrigações. O sacramento, porém, dá aos casados as graças suficientes para desempenharem-se dignamente dos pesados encargos que lhes traz a família. Essas graças, chamadas de graças de Estado, criam-lhes no espírito a convicção de que os filhos são uma bênção do céu, ao mesmo tempo que lhes despertam na consciência a gravidade do pecado contra a natureza, privando-os do direito e da alegria de viver. Felizes os que se compenetram da altíssima missão que lhes confere o casamento na esfera social e religiosa. São Paulo dá tanto bom apreço à bênção da fecundidade que diz: a mulher será salva pela geração dos filhos que der à luz. Não é somente a geração, mas ainda a educação e o cuidado em formá-los na piedade, porque acrescenta o apóstolo, é necessário que permaneçam na fé. Crescei e multiplicai-vos, é o que Deus ordena aos que se unem pelo matrimônio. Esse laço, pela sua santidade, torna grave a obrigação de viverem os casais castamente. São Paulo recomenda que em tudo o casamento seja venerado e imaculado, se conserve o leito nupcial. Que cada um saiba guardar seu corpo, nada lhe permitindo que possa contrariar os desígnios da natureza. Estas duas sentenças se referem à limitação da família. O fim do matrimônio é dar filhos a Deus. Negá-los é agir contra os planos da providência. É bem conhecido o terrível castigo que pesou sobre Onã, filho de Judá, neto do patriarca Jacó. O Senhor o feriu de morte por haver ele impedido que Tamar, sua esposa, se tornasse mãe. E esse é o mesmo crime que se vai alastrando de modo assustador entre as famílias, invadindo sobretudo os lares que se vão inaugurando. Hoje é mais grave ainda, né? Você faz a laqueadura, né? Pílulas no dia seguinte, e até o aborto. Se Deus castigou Onã por aquele ato, imagine qual será o castigo contra esses que cometem esses tão nefastos crimes, sobretudo do aborto. O Deus dos patriarcas e dos profetas, que tão severamente castigou o precursor de Malthus, é o mesmo que faz pesar implacável sobre o mundo moderno seu braço vingador. Evitar ou impedir que os filhos abram os olhos às maravilhas da vida é um enorme pecado contra Deus e um monstruoso crime de lesa pátria que a Igreja comina com a pena de excomunhão. Aquele Estado ajunta severa punição. Hoje já estão liberando isso, né? A questão do aborto no Estado, o Estado laico, estão permitindo o aborto aí já. E vão terminar, né, tornando
não crime, né? Não é um crime mais cometer aborto. Alguns países já acontece isso. E não sabem os que votam criminosa aversão à prole, cobiçando do casamento apenas os prazeres, que para rejuvenescer e fecundar a terra, não valia a pena convulsionar o céu com o mistério da encarnação. Pela fé que divinizam as almas, pela virtude que consolida o amor, pelo sacramento que engrandece para a eternidade, a missão dos esposos, o casamento constitui uma felicidade moral acima de tudo o que pode produzir a natureza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.